pessoal, bem-vindo ao canal Hospitais Matam. Bom, gente, bem-vindo. Eu sou a Pris P, jornalista, e esse canal é um canal crítico que fala da medicina de uma maneira crítica e mais reflexiva. E por isso tem esse nome. A gente vai falar um pouco de infecções hospitalares, né? Erro médico, a gente vai explicar um pouquinho o que são, principalmente infecções hospitalares, tá? Por isso que tem esse nome, né? Hospitais Matam é um nome é um nome metafórico, tá? É um nome geral metafórico, para quem não entende, né? Pessoas ignorantes não entendem e tentam bloquear o meu canal. Faz parte, né? Infelizmente tem pessoas, hospitais ignorantes. Hospitais ignorantes, infelizmente, faz parte. A gente tem que lidar com isso. Bom, gente, quando a gente fala de infecção hospitalar, eu vou falar muito de infecção hospitalar porque eu perdi um parente, eu perdi meu pai por infecção hospitalar, tá? O principal motivo da morte do meu pai foi infecção hospitalar, porque foi desgastando ele. Ele teve mais de 6 infecções hospitalares. Vou explicar por quê. Eu digo que foram infecções hospitalares, porque é o seguinte, infecção hospitalar, para quem não sabe, é o seguinte: quando você entra no hospital e você pega as bactérias, fungos, vírus, tá? Do hospital, isso é infecção hospitalar, tá? Se você entra ali e você pega as bactérias desse hospital, é infecção, isso é infecção hospitalar, tá? Indiscutivelmente, independente, né, de você ser imunossuprimido, de você ser idoso, de você ter um tumor no cérebro, de você ser frágil, tá? Independente de tudo isso. E mesmo quando você tem alta, se você vier com a bactéria desse hospital, é infecção hospitalar, tá? Então é isso. Então meu pai, ele morreu, tá? Em decorrência dessas infecções todas que ele pegou. Tá, isso se tornou, ele começou com essas infecções e ele teve um choque séptico e morreu, tá? Porque aí é uma coisa mais grave e se espalhou pelo corpo dele, tá? E aí ele teve um problema renal também, por causa em decorrência dos antibióticos e diuréticos que deram pra ele, tá? É isso. Ele teve 7, tá? É muita coisa, tá bom? Porque é o seguinte, aí você vai falar, não, mas tudo bem, no hospital tem infecções, tem bactérias, vírus e fungos, mas 7 é muita coisa, tá? Então você tire as suas próprias conclusões, tá? No hospital em que ele estava, ele teve 7 infecções hospitalares. É muita coisa, independente dele ser fraco ou não, tá? É muita coisa, porque você sempre entende que se você vai para um hospital, você tem que ter segurança, né? Pelo menos uma UTI segura, no mínimo, né? Pelo menos um pouco segura. Você pegar uma bactéria é complicado, mas 7 é muita coisa, tá? É muita coisa. Então, e ele não conseguiu fazer o tratamento dele. Nós levamos ele para fazer uma biópsia e radioterapia para tratar a doença de base dele, que é uma lesão grave, né? Um câncer, ele tinha um tumor no cérebro muito grave e agressivo. Nós não conseguimos fazer porque ele ficou lutando contra as 7 bactérias que ele teve. Enfraqueceu e não conseguiu fazer e morreu por isso. Tá, é isso. Então a gente vai falar muito sobre isso nesse canal, e eu vou falar sobre as várias bactérias e vírus e fungos que ele teve, que são os mais agressivos e os mais graves. Ele pegou quase todos, tá? O da pele, porque tem vários tipos de bactérias, vírus e fungos. Ele pegou os mais graves, tá? Estudando as infecções, as bactérias, os fungos, os vírus, eu descobri que ele pegou os mais graves, porque tem o de pele, tem o de pulmão, tem o de urina. Ele pegou todos, praticamente, e os mais graves ele pegou, tá? Então eu vou falar um pouquinho de cada um que ele teve. Aí eu vou explicar. E ele morreu, meu pai morreu no hospital, né? Que ele pegou todas essas 7 bactérias. Ele morreu no hospital Oswaldo Cruz da Vergueiro, tá? Foi nesse hospital, e foi nesse hospital que ele pegou as 7 bactérias. As 7 bactérias, né? E ele teve as 7 infecções hospitalares, tá? É isso que eu quero dizer para vocês, tá? Então, é isso. Tirem suas próprias conclusões, vocês, tá? E aí a gente vai ter que entender o seguinte: o lugar mais perigoso do hospital, que é o lugar
que você vai encontrar, né, as bactérias mais fortes, né, mais agressivas e as que são mais resistentes, é a UTI, tá? Então a UTI é um lugar que você tem que ter mais cuidado e é um lugar que você tem que estar mais atento. Então você tem que prestar muita atenção quando você vai no hospital. Você tem que estar muito atento com a UTI, tá? A UTI, como é que é essa UTI, observar a UTI, ver os hábitos, né, dos técnicos de enfermagem, dos médicos dessa UTI. Se tem muita movimentação nessa UTI, muito entra e sai. Se dorme pessoa na UTI, não é legal, tá? Se dorme pessoa na UTI não é um bom sinal, tá? Apesar de ter essa história da humanização da UTI, é meio complicado, tá? Tem os dois lados, tá? Tem o lado bom da humanização da UTI, mas tem o lado complicado de ter pessoas dormindo na UTI, tá? Ao mesmo tempo que é interessante, né? Você ter o teu parente, né? Você dormir com o seu parente na UTI, tem o lado das bactérias que você leva pro teu parente, tá? Quando você dorme com ele na UTI. Tem esse outro lado, tá? Porque você leva bactérias pro seu parente e pros outros que estão na UTI, tá? Tem esse lado. Então, quando você vai ver que tem muitas UTIs, que tem muita movimentação de pessoas. Isso é complicadíssimo. E aí, isso é grave, tá? Se você vê uma UTI que tem muita movimentação, entra, sai de gente, não tem controle de entrada e saída de pessoas, eu acho que você não deve ficar nessa UTI, tá? Eu vi isso, tá? No hospital que meu pai ficou, né? Que ele morreu. Tinha isso, tá? Muita movimentação de pessoas na UTI, entra e sai, sem controle de entrada e saída, e as pessoas dormiam na UTI, tá? É complicadíssimo, porque aí você tem entrada e saída de bactérias, tá? As pessoas trazem e levam bactérias, tá? É complicadíssimo isso, tá? Então não tem, é uma preocupação com o protocolo de segurança, tá? A pessoa dorme lá também, traz e leva bactérias, tá? A porta aberta da UTI não pode ficar, né? Porque você está levando e trazendo bactérias, né? Então tudo isso são questões que mostram que não existe uma UTI segura, tá? São, né, uma UTI complicada e é uma UTI não confiável, tá? Então são coisas que você tem que observar. A comunicação dos médicos é importante, tá? O médico da UTI, ele tem que ter uma comunicação muito clara, né, com a familiar. Ele tem que comunicar quando vai fazer o exame, né, com o seu parente, tem que avisar, tem que dar feedback. Ele tem que pedir autorização, né? Falar, olha, vou fazer exame, tá? E eu não vi isso. Eu não via isso, né, na UTI em que eu fiquei, que meu pai ficou, não tinha isso, né? Não existia, né? Não pediam autorização. Muitas vezes eu tive discussão com isso, reclamei disso. Isso é uma questão muito complicada, tá? Você vai ver em algumas UTIs, inclusive de hospitais particulares, tá? Que a pessoa não te consulta, né? E o seu parente é maior de 81 anos. Gente, quando o parente é maior e da terceira idade, quem é o responsável por ele é o parente, tá? É por lei, tá? A pessoa da terceira idade, ele não é responsável, tá? É o parente que responde por ele. Então o médico tem que se remeter ao parente, tá? Principalmente se ele não tá consciente, como era o caso do meu pai, tá? Então eles levavam, faziam exames, você não ficava sabendo, não tinha feedback, não davam feedback. Então isso é muito ruim. Então você vai vendo que não existe uma comunicação clara entre os profissionais e a família, tá? Isso demonstra que não é um hospital bom, não tem um relacionamento bom com o familiar, tá? Já são coisas que você vai avaliando como ruins, negativas, tá? Você vai conversar, por exemplo, com o médico, né? O plantonista, né? Muitas vezes também, outra coisa ruim também que você vai ver às vezes na UTI, e que é muito ruim, por exemplo, muita rotatividade de médico, tá? Muita rotatividade de médico, o médico não para, né? Diarista, o diarista geralmente é aquele médico que acompanha, né? O paciente. Ele que vai saber mais sobre o paciente, né? E aí você vê que o diarista fica pouco. Quem fica mais é o plantonista.
E o plantonista, ele tem muita rotatividade, né? Não para, né? O plantonista não para. Eles ficam mandando embora, vem outros, são muito novos, médicos muito novos na UTI. Eu acho complicadíssimo também. Eu acho muito ruim, eu acho muito negativo, tá? Porque eu acho que o médico da UTI, ele tem que ser mais experiente. Eu também vi isso, acho isso muito ruim. Na UTI que eu fiquei, eu achei que os médicos eram muito novos e isso era negativo, tá? Mostrava uma falta de experiência, né? Principalmente na UTI, que a pessoa tem que ter mais conhecimento. Inclusive, eles não tinham nem formação, tá? Então, não tinham nem LinkedIn, alguns, Muitas vezes você ia conversar, né? O médico não sabia, você percebia que ele não sabia da rotina, o que tinha sido falado anteriormente, quando a gente foi falar da diálise, a gente tinha sim aceitado a diálise, mas ela não sabia. A gente tinha concordado com algumas coisas do paliativo, mas outras não, né? E ela não entendia isso, né? E tinha sido combinado que se chegasse no momento urgente da diálise era para fazer, ela não sabia. Então, assim, você via que não existia uma comunicação entre as pessoas e ela não tinha acompanhado, né, toda a comunicação. É isso que eu tô falando. Você percebia isso? Ela não sabia, né? A plantonista não sabia. Então você vai ver essa contradição, essa confusão, essa falta de comunicação entre os médicos, plantonistas, diaristas. Você percebe? Isso é negativo, é ruim. Isso é um ponto que você vai vendo que não é boa essa UTI, tá? Esse hospital não é bom. Não tem uma comunicação entre a equipe, tá? A questão da higiene é fundamental, gente. Muito importante, tá? Máscara, todos os funcionários têm que usar máscara o tempo todo, avental o tempo todo, você tem que estar de olho nisso. Eu não via, né, muitas vezes isso, tá? O tempo todo você tem que estar de olho nisso, chamando atenção, tá? Lavar a mão também, né? É super importante isso, importantíssimo. Às vezes você não vê, né, essa coisa toda. Questionar os médicos, tá? Muito importante. Você tem que questionar os médicos, mesmo que ele seja agressivo. O médico tem obrigação de informar o paciente, o familiar do paciente. Você tem o direito de não querer determinado tratamento, tá? De não querer determinado remédio. Você tem o direito de ser respeitado, isso é lei, tá? Você tem o direito. E muitas vezes eu cheguei a discutir com médicos de UTI por causa disso. Eles não sabem, não entendem que por lei você tem direito, sim, tá? De querer ou não, principalmente se o seu parente está inconsciente, ele não consegue dizer não, é você que é responsável pelo seu parente. E eu tive problemas assim na UTI, tá? Não gostei, né, da postura de vários médicos da UTI, principalmente do último hospital, né, o hospital que meu pai morreu. Eu não gostei da postura deles, de discutir com eles, tá? Não tiveram, né, uma postura correta, educada, gritaram, não tem postura, reclamei inclusive sobre isso na ouvidoria, mas a ouvidoria também não resolve. Isso também é complicado, tá? Tem do hospital que você procura a ouvidoria e você não tem apoio da ouvidoria. Aí você fica completamente sem quem procurar. Muda de hospital, eu não consegui, né? Meu pai estava muito fraco, eu não conseguia mudar meu pai. Eu fiquei presa, né, naquele hospital, não consegui mudar meu pai, tá? Eu não tinha apoio de ninguém, e a ouvidoria era a instância, né, a última instância. E aí você percebia que a ouvidoria fazia o papel de comadre, tá? Ela não resolvia, então era assim, uma coisa para inglês ver. Então, é muito complicado isso. É muito complicado você estar no hospital. Muito complicado, tá? Muito complicado. Você vai às vezes se ver sozinha ali no meio, tá? Muito complicado. Eu não indico esse hospital, tá? O hospital que meu pai morreu, eu não indico. Eu tive muitos problemas. E no fim, né, meu pai acabou morrendo lá por, né, teve 7 infecções hospitalares. Eu tive muitos problemas lá, muitos. Problemas de comunicação, problemas com a equipe, tá? Eu não gostei, né, da infraestrutura deles, da UTI deles, eu não gostei da hotelaria deles, não comia bem, tá? Então, assim, eu vou até contar muitas das coisas que eu tive problema lá. E eu não gostei, tá? Realmente, mas principalmente por causa da questão, né, das infecções. Ele teve 7 infecções, eu acho que isso deixa você muito inseguro com relação a um hospital assim, tá? E a gente tem, né, todas as culturas que comprovam que ele teve, né, as infecções lá, tá? Todas as bactérias ele teve lá.
Ele não trouxe, ele teve lá, e são de lá. Então, são coisas assim, tá? Eu vou enumerar um pouquinho tudo, mas a UTI é o lugar mais importante para você ver do hospital. É ali que estarão as bactérias. Então você tem que tomar muito cuidado, porque invariavelmente você, o seu parente ou você vão acabar indo para UTI em algum momento, né? Então a UTI tem que ser um lugar muito cuidadosamente seguro, tá? Tem que ser muito seguro. Então você tem que observar isso, principalmente a questão da higiene, movimentação, tá? É perigoso esse negócio, né? De ter muita gente indo, movimentação de muita gente na UTI. Não vai, tá? Se tiver gente assim, se for uma UTI, quarto de isolamento, tá? Procura uma UTI que tenha quarto de isolamento. Não tinha, né? Essa que eu fui não tinha, essa que meu pai morreu, nesse hospital que meu pai morreu, não tinha quarto de isolamento. Tem que ter, tá? Não tinha porta, a porta ficava aberta, tá? A porta da UTI ficava aberta à noite, tá? Um entra e sai de gente, porque isso traz, né? Traz, leva a bactéria, tá? Então são coisas assim. Pessoas comendo lá dentro, né? Funcionários comendo. Então você vai ver coisas assim, tá? Eu vou contar um pouco, vou enumerar depois um pouquinho, né? Da experiência, do que eu fui vendo, não só nesse hospital, mas de outros também. Mas principalmente nesse eu tive uma vivência muito grande. Eu fiquei lá 3 meses, né? Então eu tive uma experiência trágica nele, né? Meu pai morreu lá, então eu tive uma experiência trágica. Meu pai subiu 3 vezes para UTI. Isso também é grave. Ele subiu e desceu 3 vezes para UTI, o que mostra que não tem um tratamento bom. O tratamento não foi bom, porque se ele desceu 3 vezes e subiu, é porque o tratamento não funcionou. E você via também outras pessoas descendo e subindo várias vezes, tá? Então isso mostra que o tratamento não funciona, né? Porque a pessoa tem que subir e descer, a pessoa tem que descer da UTI e pronto, né? Fica boa. Se ela sobe e desce, é porque o tratamento não deu certo, não foi bom, não foi eficaz. Porque meu pai foi para UTI de outros hospitais outras vezes, ele não ficou subindo e descendo, tá? Então, isso mostra algumas questões, tá? Nesse hospital não, ele subiu 3 vezes, né? Então demonstra que o tratamento não deu certo, tá? Então são coisas que você vai observando. E meu pai também foi para outros hospitais outras vezes, ele não pegou 7 bactérias, tá? Ele nunca pegou 7 bactérias, e mesmo tendo o organismo fraco, tá? Então são coisas assim que você vai observando e fazendo comparações, tá? Então, gente, eu vou sempre falar de questões hospitalares e vou cruzar um pouco com experiências reais, tá? Pra gente fazer uma ligação, né, com o real e o teórico, tá? Para vocês irem, né, entendendo que a gente tem que trazer o teórico pro real, tá? Pro que acontece, de fato, tá bom? Até, gente. Tchau, tchau.